Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo importante para vocês. E voltando ao assunto aí dos sinais, né, que eu acho que vai ser de suma importância para nós, para o tempo que nós estamos vivendo. Lembrando que o nosso Rei, Salvador e Jesus, Yeshua HaMashiach, ele já nos disse, né, olhai para a figueira, né, olhai para a figueira, olha para os sinais, porque quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Então, saber que quando todos esses sinais que eu vos avisei estiver acontecendo, então, sabei que é próximo o tempo. Ele diz mais: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E não passarão todas essas coisas sem que não passará esta geração sem que todas essas coisas tiverem acontecido. O Terra Brasil Notícias traz uma matéria de que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, disponibilizou um estudo em que cidades brasileiras serão engolidas pelo mar em ritmo acelerado em todas as regiões. É isso mesmo. Vamos lá. Palavras que o próprio Senhor Yeshua já alertou, A NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, divulgou que o nível do mar global tem apresentado um aumento preocupante nas últimas décadas. Segundo os dados, houve um aumento de 9,4 centímetro no nível dos oceanos entre 93 e 2023, com uma média anual de 0,3 centímetros. Notavelmente, na última década, essa média subiu para 0,42 centímetros por ano, ou seja, está aumentando a quantidade de centímetros que aumenta o nível do mar anualmente, de década em década. Então está acelerando. Um estudo conduzido pelo Climate Central, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, baseado em dados fornecidos pela NASA e outras pesquisas climáticas, revelou que se as emissões de gases de efeito estufa continuarem no ritmo atual, levando a um aquecimento global de 3 graus centígrados, aproximadamente 50 grandes cidades ao redor do mundo terão suas áreas inundadas devido ao aumento do nível do mar. É isso mesmo. Estamos falando aqui, a coisa está acelerando, eles já estão nos avisando de algo que é... Isso aqui é outro sintoma da inversão do campo magnético, Ou como a NASA vai chamar, inversão dos polos magnéticos da Terra. Então nós vamos ter um evento aí global que vai afetar o mundo inteiro. E o Brasil, como é uma nação tropical, costeira, com muitas praias, muita costa, Então isso é algo profético. Vamos lá. O Brasil está entre os países que serão impactados. O estudo indica que algumas áreas costeiras na região sul, sudeste, norte e nordeste do país estão sob maior risco e emitiram um alerta. Os pesquisadores do Climate Central avaliaram quais populações estarão mais vulneráveis nos próximos anos sob diferentes cenários de aquecimento global e os resultados são alarmantes. Várias cidades da costa brasileira podem ficar parcialmente submersas até 2100. Não é que só vai acontecer em 2100 ou após 2100, diz que até 2100 isso vai acontecer. Olha lá. Rio de Janeiro, cidades como Ilha do Governador, Duque de Caxias, Campos Elíseos correm o risco de ficarem totalmente submersas, além da capital. Pará, estado norte do país, na região norte, é um dos locais que será mais afetado pelo avanço do mar, segundo as pesquisas. O Amapá, a água do mar deve encobrir até o final do século a reserva biológica do lago de Piratuba e Ilha de Maracá, além das cidades de Oiapoque, na fronteira da Guiana Francesa, e outras partes da capital. Maranhão, cidades como São Luís, Ilhas de Santana, e o Rio Grande do Sul, que já está enfrentando isso. Mas o alerta da NASA é que nos próximos anos ou décadas, o nosso sul do país vai ser submerso. Cidades como Porto Alegre, Pelotas e Canoas poderão ficar submersas nas próximas décadas, assim como as ilhas de Torotama e Machadinho. Então, a NASA já está preparando o mundo para um evento que é, o mar vai requerer o seu espaço. Tá bom? Isso é muito importante. Deixa eu pegar
Business, né, o Business Global, o site do Infomoney, na parte de Business Global, traz uma matéria interessante e eu queria que você se atentasse para esse rapaz aqui, não é? Porque eu comentei lá no nosso grupo do Telegram que há uma possibilidade. Né? Muita gente está associando, dizendo que o Elon Musk pode ser o anticristo, o antimessias. Eu acho que o antimessias, mas eu estou começando assim. É algo em mim que eu acho que vai ser alguém que ninguém viu, ou é alguém do passado que vai retornar, ou é alguém assim que vai surgir aí que ninguém espera, ninguém imagina, porque esses aqui estão muito visíveis e não estão se encaixando. Agora, o Elon Musk, ele é da parte da tecnologia. Ele é o homem que tem todos os dados. Irmãos, ele é dono do X, o antigo Twitter. Ali é onde as pessoas escrevem o que pensam sobre determinados assuntos. Elas deixam dados sobre sua vida, informações pessoais, pensamentos diversos a respeito de temas diversos. Então, com isso, ele já tem um perfil online, um perfil digital de cada ser humano que usa a plataforma. Isso aí é mais de 2 bilhões de pessoas que usam a plataforma, incluindo líderes políticos internacionais famosos, autoridades, líderes de grandes empresas, corporações, pessoas simples e comum como nós. Aí ele tem uma empresa que está começando já a fazer o trabalho, né, que é a Neuralink, colocar chips, eletrodos no cérebro humano, para que o ser humano comece, através da sua mente, manusear um computador, as teclas, um mouse apenas com a força do pensamento. Ou seja, conectar cérebro-máquina. Né? Essa conexão cérebro-máquina ele está trazendo para o Neuralink. Ele tem contratos multibilionários com a NASA e com o governo americano para enviar satélites e foguetes para o espaço, para explorar o espaço. Ele hoje tem uma constelação de satélites da Starlink, da empresa dele também, da SpaceX, que é outra empresa também do Elon Musk. E ele hoje, como a Ucrânia teve a sua estrutura elétrica destruída pela Rússia e ele foi com seus satélites, colocou sobre a Ucrânia e religou a comunicação, a internet, a energia do país inteiro apenas com seus satélites. Então ele detém um poder gigantesco em suas mãos. Agora ele está construindo um exército de robôs, não é? Se não me engano, o nome do robô que ele está criando é o Optimus, não é? E está criando robôs com inteligência artificial, carros elétricos, né, com super contratos também. E ele faz muitas, né, em questão de inteligência artificial, há muito tempo que o Elon Musk ele vem alertando para os perigos da inteligência artificial. Mas no meu ver, não é porque ele está preocupado com a gente, não. É como se fosse uma autoprofecia, sério. Eu tô profetizando para vocês o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque sou eu que vou causar. Mas eu já estou avisando vocês. É como eles têm um contrato kármico, eles acreditam nessa classe. Eu não sei bem, né, religiosamente, o Elon Musk, eu acredito que ele seja um ser das trevas. Aliás, ele é, né? A gente já viu isso, ele já deixou bem claro. Ele é aquela mãe dele, esquisitíssima. Mas vamos lá, para você entender a mente dele, olha o que ele passa, né? Passatempo de Elon Musk é adormecer ouvindo podcasts sobre o fim da civilização. Então ele dorme ouvindo podcasts, documentários sobre o fim, né, da civilização das pessoas. Durante conversa com Michael Milken, fundador da Tesla, expressou o temor de que tudo estaria perdido caso ocorresse um cataclismo. Aí está o Elon Musk, para quem não conhece, e vamos lá. Ouvir Elon Musk falar sobre pode ser desanimador. Em sua visão, a civilização humana é como uma pequena vela tremulante cercada por uma vasta escuridão que até o momento sequer conseguiu construir uma colônia em Marte. Isso é outra coisa, né? Os foguetes dele é para isso, ele quer colonizar Marte. Ele rumina constantemente a respeito da forte queda nas taxas de natalidade. É outra preocupação do Elon Musk, chegando até mesmo a alertar que estão aumentando as chances de eclodir uma terceira guerra mundial
entre Oriente e Ocidente. Talvez agora possamos entender o motivo. O Elon Musk, ele está falando uma coisa que é real. Isso, nesse ponto em específico eu concordo com ele, que o grande problema da humanidade para o futuro, para as próximas décadas, é a falta de natalidade. As pessoas não querem mais ter filhos, né? Políticas como, né, não ter filhos, ou a mulher engravida mas interrompe, isso para o Elon Musk vai acabar com a cultura, com a civilização de um país. E é óbvio, porque cientificamente, socialmente, na sociologia explica isso. Para que uma cultura permaneça e dure, tem que ter no mínimo, né, a média de filhos por casal é 2,1. Como assim 2,1? É 2 filhos, né? Você tem que ter 2 filhos. 2 filhos, ponto 1 é porque tem uma margem para um caso de você ter outra gravidez e perder, né? Então eles levam isso em conta, por isso que é 2,1, para manter a cultura, para que aquela cultura permaneça de pé. Só que a escala hoje média no mundo, excetuando a população de Israel, olha só que coisa interessante, só os judeus religiosos têm uma altíssima taxa de natalidade, os islâmicos também. Mas parece que em alguns países muçulmanos isso já está se revertendo, tá? Até lá eles estão diminuindo a quantidade de filhos. Os judeus religiosos não, eles têm muitos filhos e não tem esse tipo de política não entra no meio deles. Mas vamos ver, né? Até quando. Durante uma conversa com Michael Milken, o fundador da SpaceX e CEO da Tesla, discutiu extensivamente a singularidade da existência humana em um universo de 13,8 bilhões de anos, que carece de qualquer evidência de vida em outros mundos. Quando questionado sobre o que o mantinha acordado à noite, Musk expressou o temor de que tudo estaria perdido caso ocorresse um cataclismo antes da humanidade conseguir se espalhar pelos sistemas estelares vizinhos. Eu ouço podcasts sobre o declínio das civilizações para dormir, e isso pode ser parte do problema. É óbvio, né? Se você dorme ouvindo sobre o fim, sobre coisas ruins, só pensa nisso. Refletiu o autoproclamado fã de história, logo depois de encorajar todos na plateia a saírem e procriarem pelo menos 3 vezes. Ou seja, todo mundo que está aqui hoje ouvindo, sair daqui é para vocês ter pelo menos 3 filhos. Em algum momento, queremos transformar a ficção científica em realidade. Quando você é um dos 3 homens mais ricos do mundo, alguém que redefiniu totalmente a indústria automobilística, construiu o maior negócio espacial comercial do zero e hoje é dono de uma das empresas de mídia social mais influentes do mundo, poucos irão culpá-los por pensar sobre o futuro da humanidade. Porque o site aqui, né, ele tem um viezinho, é um infomone um pouquinho, né, turminha da Faria Limers, né? E você já sabe. De fato, a estratégia da entrevista de Milken foi questionar se seria legítimo demitir potencialmente dezenas de milhares de colaboradores da Tesla para cortar gastos e em seguida pedir aos acionistas que restaurassem seu pacote salarial de 55 bilhões de dólares que se havia anulado. E aí, né, começam a acusar ele por coisas que ele fez e começa o assunto e tudo mais, né? O Musk, ele se referiu muitas vezes ao paradoxo Fermi, assim denominado em homenagem ao físico italiano que questionou que se existisse vida em outras partes do universo, onde ela estaria? E a constelação Starlink da SpaceX possui cerca de 6.000 satélites e nunca tivemos que desviar de um OVNI, ponderou, nunca. Então, assim, a ideia dele é de que eles têm que construir uma constelação, eles têm que morar no espaço, fora daqui. Mas mais do que isso, olha o que ele vai falar. Essa ideia de o minúsculo pontinho chamado Terra abrigar toda a vida conhecida e gerar em uma imensidão vazia e escura parece alimentar sua obsessão singular com a queda nas taxas de natalidade. Recentemente, ele alertou que os Estados Unidos estão em uma tendência a uma extinção depois de a taxa de fertilidade do país ter caído para o seu nível mais baixo desde o início de registros que foram nas décadas de 1930. Uma coisa óbvia. Só a mente do globalista estúpido é que ele pensa que você tem que ter poucos filhos, realmente a mulher não tem que ter filhos, tem que focar na carreira, em ganhar dinheiro e que vai dar tudo certo no final. Irmãos, acredite, o mundo está fazendo isso, está dando errado.
Isso não quer dizer que você não pode focar na sua carreira, você não pode ter uma carreira, você pode trabalhar, você quer viver assim. Só que não ter filhos, você está levando a cultura à extinção. Isso é uma coisa óbvia. Isso aí você não precisa estudar para compreender que se uma população, um povo, uma tribo para de ter filhos, aquela tribo vai sumir. Não é? Ninguém é eterno, ninguém vive eternamente. Ele falou tanto sobre esse tema em dado momento que alguém na plateia se ofereceu para ser a próxima portadora de sua prole. E aquelas coisas, né? E ele fala aqui, ó. Musk aproveita a oportunidade para estimular todos os ouvintes a terem pelo menos 3 filhos, visto que a humanidade repousa precariamente sobre uma fina camada de gelo em um contexto mais amplo do universo. Culturas frequentemente morrem e não deixam legado porque não existem registros. Pois é, se não nos tornarmos uma civilização multiplanetária, estaríamos simplesmente esperando perder as nossas vidas de uma lesão auto-infligida ou de algum desastre natural. Então, para ele, além de salvar, né, ele quer salvar o planeta, né, a raça humana, tenham bastante filhos, mas, né, isso para ele é uma opção ao caso dele não conseguir colonizar outros planetas. Né? Então, ele está aí. Esse sujeito, tá, é o sujeito que ele acredita na extinção da raça humana. Se formos pegar aqui um texto bíblico para ponderar a matéria, né, também do aumento do nível do mar, a gente tem que lembrar do glorioso retorno de Yeshua. Em Lucas 21, 25 está escrito: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Sim, irmãos, a gente precisa compreender o que esses homens querem com essa história de morar nas estrelas, de colonizar um outro planeta como Marte, não é? Porque, na verdade, olha o que está escrito. Duas coisas aqui, aliás, é mais de duas, só que Deus está falando de 2 pontos cruciais. Primeiro, nós vamos ter sinais no sol e na lua e nas estrelas. Mas o Senhor, ele diz, na terra vai haver angústia das nações. As nações estarão angustiadas. Por quê? Porque elas estarão perplexas com o bramido do mar e das ondas. Porque o mar vai avançar. E os homens vão desmaiar de terror. O mundo vai estar tão angustiado que os homens vão estar andando na rua, irmãos. E os homens vão desmaiar de pânico, de terror. Somente com a expectação, ou seja, na expectativa do que ainda vai acontecer, por causa das notícias e do que eles estão esperando, porque sabem que vão acontecer, das coisas que vão, olha aqui, que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Sim, as forças, o sol, a lua, as estrelas, os astros que estão lá em cima, eles vão ser abalados, serão removidos, cairão. Então essa história, esse plano deles vai ruir. Esse mesmo texto, vamos fazer uma chave cruzada aqui na Bíblia. Apocalipse 6, né? A partir do verso 12, ali está descrito o sexto selo. É como se Yeshua voltasse, ou o sexto selo e a sétima trombeta, eles tivessem um espaço de tempo bem curto. Vai ser algo muito quase que simultâneo. Está escrito: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis aqui houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, esse plano desse homem, não é? E o plano, né,
não só dele, mas de outras, de colonizar outros planetas. Mas ao mesmo tempo ele fala: tenho bastante filhos, não parem. Irmãos, de alguma forma, você sabe que a tribo de Efraim na Bíblia está relacionada com peixes, né? Que é o símbolo dos cristãos, né? Porque Jesus nasceu na era de peixes. Nós ainda estamos na era de peixes e em breve nós vamos entrar na era de aquário. E como nós estamos na era de peixes, Efraim está associado. Efraim, depois do racha que houve no reino de Israel, em reino do sul e reino do norte, o reino do norte, Deus chamou o reino do norte muitas vezes como sendo Efraim, porque Efraim era o cabeça, não é? Efraim foi o filho escolhido que teve a bênção. Mas quando nós vamos para Apocalipse Apocalipse 7, quando fala dos selados, né, e dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, lá no reino celestial, não existe a tribo de Efraim mais. E Levi aqui é contado. Lembrando que na antiga aliança, Levi não pode ser contado. Levi era a 13ª tribo, mas ela não é contada como uma das tribos de Israel, porque a herança deles é o eterno. Eles não têm direito a terras, nem a propriedade privada. Não é? Então Levi nunca foi contado como uma das tribos. Mas agora em Apocalipse, Levi passa a ser contado e Efraim não está mais aqui. Por que Efraim é relacionado a peixes, não é? Porque aquele texto, o último capítulo de João, quando Jesus, né, Yeshua, ele manda os discípulos voltar para o mar depois de uma pesca mal sucedida, eles voltam, lançam em especial Kefa, Pedro e os outros, lançam do lado direito a sua rede, eles conseguem colher 153 grandes peixes. E eles voltam para a praia onde Yeshua está, e lá Yeshua já está com um peixe assado e pão esperando eles para um banquete, né? Isso depois que ele já ressuscitou. E ali ele está dando um recado. Como Efraim, a tribo de Efraim é representada por peixes, é que na verdade ali, através dos discípulos e em Apocalipse, quando não há mais a tribo de Efraim, não é que Deus rejeitou Efraim, é que a tribo de Efraim ela tem um momento para a existência, ela não é uma tribo eterna, mas é como se ela fosse um intervalo de Deus na terra para salvar vai nascer uma quantidade de pessoas humanas na terra e esses ele vai salvar e vai chegar um período da história onde vai ser fechado esse espaço de tempo e aí não nascerá mais humanos. Aí encerra-se o período. Quando encerrar a era de peixes, o portal no céu para as almas humanas virem se fecha, entramos na era de aquário, que é a próxima, que é quando, né, inclusive no Pessah, o último Pessah que Yeshua participou, né, se você for lá em Mateus, né, se não me engano é 22, deixa eu... agora eu preciso... ou 23. Sobre a última ceia. Né? A última ceia é muito, muito maravilhosa. Eu queria que vocês... Quero ler com vocês, deixa eu ver... É a ceia, não é? Isso mesmo, desculpa, está em Mateus 26. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Yeshua, dizendo-lhe: onde querem que te façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Aí olha que Yeshua diz: ide à cidade, a um certo homem diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yeshua lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Aqui foi sem muito, vamos dizer assim, detalhes,
Deixa eu ver se está aqui em Lucas. Aqui, Lucas 22 vai ficar um pouco mais claro para vocês. Chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar Pêssar, e mandou Pedro e João, dizendo: Ide preparai a Páscoa para que comamos. E eles lhe disseram: Onde queres que te preparemos? E Yeshua lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Pêssar com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia dito e prepararam a Páscoa. Então, primeira coisa, homens naquela época não carregavam um cântaro de água. Alguns estudiosos da tradição cristã, né, e judeus, né, messiânicos vão dizer o seguinte: quando a era de peixes encerrar, e ela está muito próxima de encerrar, e entrar a era de aquário, como que é representada a era de aquário? É um homem com um jarro de água, derramando esse cântaro de água, né, nas mãos. Então Yeshua está dizendo que a volta dele se dará na era de aquário, quando encerrar a era de peixes que nós estamos, porque ele nasceu nesse período. Isso não é horóscopo. Pelo amor de Deus, né, despertem para isso. Horóscopo é besteira. O que o Senhor está dizendo é do zodíaco, é da era. Os céus, lembra que Moisés, no Salmo 90, ele faz no Salmo: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de forma que os nossos corações se tornem sábios. E Deus dá para Moisés a Torá. Na Torá, ele descreve que ele deu, lá no capítulo 1, que o sol, a lua e as estrelas, ele deu para marcar para a gente os dias, os meses e os anos. E marcar os tempos e as estações determinadas. É eles que marcam os tempos para nós. São 12 constelações, aliás, são 13, né? Porque existe a de Ofiuco, o serpentário, que foi até uma novidade recente para os astrólogos, né? Então a astrologia descobriu a 13ª, que é o serpentário, ou seja, existe a constelação do dragão, que Apocalipse 12 descreve. E vi um grande sinal nos céus, um dragão vermelho, que foi perseguir a mulher, o seu descendente, que o seu descendente é arrebatado, então ele faz guerra contra os descendentes da mulher. Então que dragão é esse que está no céu? Descobriu-se, nós temos uma constelação de dragão, né? A constelação deste ser. E aí o Senhor está dizendo aqui que vai ser neste período em que o mundo chama de nova era da iluminação, e o Senhor está dizendo que olha aqui, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. É um andar de cima, um cenáculo é um andar de cima. O que Yeshua está dizendo é que nosso banquete com ele, a próxima ceia que nós vamos ter com ele, porque ele mesmo falou na última ceia dele, que eu não, olha só, verso 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E no texto seguinte ele fala: vocês vão até um cenáculo mobiliado, ou seja, vocês vão até o andar de cima da casa. Ele está dizendo: na próxima ceia que eu vou comer com vocês, não vai ser aqui na terra, nosso banquete vai ser no andar de cima, e vai ser quando iniciar essa era. Enquanto a isso, nós estamos entendendo que nós vamos ter um encontro, nós vamos atravessar o grande mar. Mas eu vou trazer para vocês alguns estudos mais profundos que eu fiz e que eu ainda estou fazendo, porque a gente nunca estuda tudo, entende perfeitamente 100% tudo, porque as revelações elas são profundas demais e infinita a sabedoria do Eterno. Mas eu quero que vocês entendam isso, que essa terra que nós estamos, ela será completamente destruída. Ela negou o Messias. O Senhor salvará seu povo. Ele vai salvar Israel e as nações, os remanescentes de cada um. Mas não pensem vocês que ele vai usar desse sistema, dessa terra atual. Não. Nós estamos indo para uma nova era, onde o Mashiach
reinará, mas será em um local elevado. Tudo será elevado e nós estaremos com ele. Enquanto isso, né, o cenário para o fim de todas as coisas está sendo preparado. E me parece, eu encaixaria este homem aqui, Elon Musk, né, como talvez o grande profeta de Apocalipse 13, né, aquele que vai criar uma besta que sobe da terra e vai dar um espírito, um fôlego para aquela imagem, e aquela imagem, porque o próprio Elon Musk falou com suas palavras que não se surpreende quando o ser humano, né, quando nós vemos máquinas de inteligência artificial começar a perseguir e executar pessoas nas ruas. Ele fala, um carro com inteligência artificial te perseguir, se você subir num prédio, acabou, ele não vai subir. Mas um robô não tem isso. Então, ele tem poder para fazer isso. Ele consegue construir um robô, ele tem inteligência artificial, ele tem o maior banco de dados do planeta que é o Twitter, ele tem SpaceX, ele tem uma rede de satélites que pode fornecer internet à vontade onde ele quiser, em qualquer canto do planeta. Ele tem foguetes no espaço, ele tem satélites, ele tem carros elétricos, ele tem todo um sistema, uma estrutura poderosíssima. É um homem que tem poder para criar um novo sistema para o mundo inteiro e está dizendo que isso vai acontecer. Tá óbvio, né? Ele está profetizando algo para o futuro, que é algo que ele vai fazer. Né? Ele pode fazer, mas não só ele. Yuval Harari, né, o conselheiro do FEM, do Fórum Econômico Mundial, outro que fala muito disso, um tanto até estranho, né, como ele fala, é um judeu, ele, mas que não crê no eterno, ou tem alguma rixa com o eterno. Pelo contrário, ele pensa que em divinizar o homem, né? Ele e o Elon Musk. Então a gente está esperando aí com toda certeza que, se não é ele tem uma capacidade de falar algumas coisas interessantes, mas ele é o herói dessa geração. Ele é o Iron Man, né? E vamos ver o que vai dar. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, irmãos. Fiquem com esse vídeo importante. Orem e fiquem atentos aos tempos. E atento a essas certas pessoas, porque eles têm poder para pôr em prática muita coisa. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Tchau, tchau a todos.